Boa Boa noite. noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Não vi se eu anotei. Ah, não, só falei da prova, né? Começa em noções de anestesiologia. Só aqui tentar. Cirurgia. Classificação. Vamos lá para baixo. Alguém anotou aí, Boa noite, gente? professora. Boa noite, Flor. Alguém anotou aí? Por favor. Eu não anotei, não, professor. Você falou que ia anotar. Falei, né? Mas eu anotei aqui a prova. Eu falei que ia anotar, acho que era a prova. Coloquei Não, se aqui. fosse bom anotar, poder não esquecer. Eu Aí coloquei, eu anotei. eu coloquei aqui 408, deixa eu ver se é ela, deve ser. Eu acho que é mais ou menos isso É mesmo. isso, então, eu anotei aqui 408. Se não é matéria Porque da... nesse dia eu não acompanhei pela apostila. 408, deixa eu achar aqui. Boa noite, professora. Boa noite. Mestre, eu estou pensando seriamente em caçar no emprego, sabe? Poxa, desse tempo eu não ia mais trabalhar. Mas eu acho que eu vou arrumar um emprego para mim. Eu vou fazer mais esse sacrifício. Oi, Isabela, eu acho que você parou na 396, se eu não me engano. Porque aqui na minha apostila, se eu não tiver parado de anotar... Não, a gente teve essa... Nossa, Deus, deixa eu tirar esse barulhando aqui. Ai, Deixa eu ver. Ah, não, espera aí. Não, é tem mais. Espera aí. 408. Não, é 408. Não, tem mesmo. mais. Não, é que eu não tinha visto. Espera aí, Anotei direitinho. É 408 mesmo. Foi a escala de Rames. Isso. É isso mesmo. Isso É porque eu não mesmo. tinha visto. Nós Mais vimos pra esses frente. graus, bonitinho. Assistência de enfermagem no pós-operatório imediato. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. Boa noite, professor. Boa noite. Essa parte aqui da assistência de enfermagem no pós-operatório imediato e tardio. Não lembro, mas vamos lá, porque ele é rapidinho. Então, nós estávamos vendo o pós-operatório, né, imediato e tardio aqui na última aula. Eu coloquei 408, não tenho certeza se nós vimos esse finalzinho, então a gente vai ver aqui rapidinho de novo. Então, pós-operatório, o paciente já operou, imediato, acabou de operar, e tardio. Então, eu preciso sempre estimular e promover a higiene, conforto do meu paciente, né? Porque senão opera, fica ali, não toma o banho, não lava aquela ferida operatória, né? E ali tende a piorar, né? Criar ali até uma região contaminada. Deixa eu só pôr um silencioso aqui. Trocar o curativo, isso é assistência de enfermagem, né? Eu que tenho que estimular meu paciente ali, promover ali a higienização e, claro, conforto para ele, né? Porque ficar operado ali desconfortável é a pior coisa que tem, né? Trocar o curativo é minha função, avaliar o aspecto da ferida operatória, é uma ferida operatória que está sequinha ou tem presença de secreção, é uma ferida que não está cicatrizando, né? Toda vez que eu fizer esse curativo, eu vou fazer a evolução de enfermagem ali, né? Como que eu observei a ferida operatória. Sempre, né? O tempo todo eu tenho que verificar os sinais vitais do meu paciente, anotar ali, estimular o paciente a andar. Todo mundo aí sabe que as cesáreas, vamos pegar um exemplo de cesárea, a gente sempre estimula a mãe a tomar o banho, né? A andar, não ficar só acamada, né? Então, estimular isso aí. Observar e anotar o funcionamento intestinal. Eu vou ver também no banho, né? Vou ver... Oi, Grace. Oi, Isabela, boa noite. Eu não sei se você já falou e eu não prestei atenção.
Sim, Para o paciente, após a cirurgia, ele, ele pode tomar banho depois de quantas horas ou é indiferente ou depende de cada cirurgia? antes de cada cirurgia. Então, é uma paciente que fez uma lipoaspiração, está com dreno, né? Vai tomar banho agora. Eu operei de manhã, né? Acordei na anestesia, já era 4 horas da tarde. Quebrei meu jejum ali com uma sopinha, né? Isso já deu 6, 7 horas, deitada ali, não levanta não, não dá banho não. Mas aí vai depender sempre do paciente, sabe? A indicação clínica, o médico sempre vai falar, vai mexer, não vai mexer hoje não, deixa para amanhã cedo, deixa para isso, aí vai depender da condição clínica do paciente. O que o médico vai deixar prescrito para eu fazer com aquele paciente ali, né? Então, tem paciente que vai, tem paciente que não vai. Então, depende de como foi o andamento ali. Tem cirurgia que é a mesma que a minha, que eu não vou poder tomar o banho e você vai poder tomar. Então, vai depender do andamento, como que foi ali a operação, né? O que aconteceu. Ah, Então, entendi. entendeu? Observar o funcionamento de sonda, né? Drenos ali, se está tudo ok, não está entupido, né? Não está secretivo. Administrar medicamentos no paciente, porque todo doutor vai deixar prescrito antibiótico, né? Remédio para dor, anticoagulante, observar, orientar sobre a dieta, né, do paciente, o que ele pode, uma lipoaspiração, por exemplo, não é bom ele fazer ingesta de alimentos com muita fibra, né, porque vai fazer muito movimento peristáltico, então isso naquele primeiro momento não é bom. E promover e educar o autocuidado, né, os portadores ali de ostomias que vocês já estudaram, né, a jejum, a gastrostomia, ileostomia, colostomia, traqueostomia, e orientar o uso de muletas, né, cadeira de rodas e tudo mais, se caso o paciente precisar, né, porque às vezes ele vai conseguir devagarzinho ali e não vai precisar utilizar, né, esses acessórios aí. Complicações pós-operatórias, né, então, qual complicação ali eu posso ter pós-operatória, né, depois da cirurgia? Então, o perigo ali, né, que envolve, que é inerente à cirurgia, envolve não somente o risco, né, que é o da cirurgia propriamente dita, mas também envolve as complicações ali do procedimento, que pode prejudicar e afetar o resultado. Então, se eu tiver drenando uma secreção ali, pode complicar meu resultado. Por exemplo, a cirurgia plástica de prótese. Vem aquele corte todo delicado, aquele corte fininho, né? Para passar a prótese, para você não ter uma cicatriz feia, né? Já que você entrou para ficar bonita. E a cirurgia infecta. O que vai acontecer? Aquela cicatriz, aquela onde o médico cortou, infectou, não vai colar, não vai fechar. Então, essa complicação vai trazer vai prejudicar a recuperação do paciente ali, né? A cicatrização e tudo mais. Náuseas, vômitos, né? São transtornos frequentes, né? No barulho do pacote. São transtornos frequentes no pós-operatório imediato, né? Então, geralmente relacionados à anestesia, né? Então, geralmente, os anestesias, dentro do bloco cirúrgico ainda, já injeta Plasil para a paciente não ter náuseas e vômitos. Mas tem paciente que ela tem, é fato, toda vez que ela opera, ela tem essas reações pós-anestésia, né? Então, Ô, Isabela, aí, necessariamente todo mundo que faz uma cirurgia para prevenir, eles já é administrado o antibiótico ou não? aí sim, às vezes não. Por exemplo, eu já fiz, ninguém administrou antibiótico nem nada, porque eu vou administrar antibiótico profilático? Depende, né? Então, depende do tipo de cirurgia. Uma cirurgia que tem a propensão de contaminar lá no ato da cirurgia, e eu vou agir profilático. Uma cirurgia plástica, geralmente, a gente não usa profilático, não. Então, depende também da condição ali clínica do paciente para saber se eu vou já entrar com antibiótico ou não, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer um implante dentário, não sei se alguém já fez, por exemplo, eu tomei 2 dias antes antibiótico, com medo daquilo infectar, né? Vai e fura, né? Lá no meio da mandíbula, né?
e corre o risco, é muito invasivo, né? É uma furadeira dentro do osso. Então, entrei com 2 dias antes e continuei tomando o mesmo medicamento até a prescrição do dentista lá acabar. Então, eu entrei, a boca, segundo lugar mais contaminado que a gente tem no corpo, né? Então, tem que entrar com antibiótico mesmo. Então, é uma cirurgia totalmente potencial de contaminação. Então, depende também do paciente, do que vai acontecer, se vai entrar, se não vai entrar, tá? As causas, né, dessas complicações aí, efeito, né, que eu já falei, são efeitos anestésicos, né, deglutição de sangue ou secreção durante a cirurgia, não observação de jejum pré-operatório, igual eu falei, né, tem que olhar o jejum direito? Tem, né, eu nunca vi anestesista anestesiar com o paciente fora do jejum adequado, exceto nos casos de emergência, né? Onde não tem jeito, eu vou ter que operar e correr todos aqueles riscos mesmo. Cuidados de enfermagem, né? Manter a cabeça, deixa eu voltar aqui. Manter a cabeça voltada para o lado, né? Para evitar aspiração. Então, se o paciente fica deitado com secreção, ele aspira, né? A secreção volta ali e ele pode ir para o pulmão. Se eu mantenho a cabeça para o lado, né, lateralizada, ou do direito ou do esquerdo, a secreção tende a se escorrer ao invés de sufocá-la. Mas eu preciso também fazer higienização oral a cada episódio de vômito. Eu não administrar nada por via oral enquanto persistir as náuseas e vômito, porque senão um trem tá vindo, você tá empurrando o outro e vira aquela confusão. Observar e anotar a frequência, a quantidade do aspecto de eliminação, né? Quantas vezes meu paciente vomitou, né? Qual que era o aspecto do vômito? Era só uma água amarelada, né? Ou não? Tinha sangue, continha o quê? Quantas vezes foi? É só um cuspe, uma ânsia que ele faz e cospe, ou ele vem com jatos, né? De vômito. Manter o paciente, né? Em ambiente higienizado. Isso vem lá dos princípios de Florence, né? Observar o funcionamento ali da sonda nasogástrica, usada para drenagem. Então, olhar todos os aspectos de tudo, porque nós que vamos estar acompanhando o tempo todo ali o paciente, né? Dor, né? Então, se aparecer, deve ser esperado, né? Depois de qualquer cirurgia, principalmente nas primeiras 48 horas. Então, já é esperado. Muitos médicos já administram medicamento para dor dentro do bloco cirúrgico, antes do paciente acordar, venoso, e mantém a prescrição ali, porque eu acabei de cortar, furar, fazer isso meu paciente todo. Quando acabar o efeito da medicação, ele vai gritar e pular lá no teto do hospital, né? Então, a gente mantém ali o medicamento para dor incessantemente, vai depender do paciente. Tem paciente que o médico deixa prescrito, se o paciente queixar, a enfermagem prepara, tá? As causas, né? Por exemplo, traumatismo cirúrgico, né? Devido à agressão ali do organismo, então o paciente pode sentir dor, ansiedade, nervosismo, às vezes a dor é muito relativa, né, gente? Então, o que você me beliscou, assim, para mim, uma dor suportável, você pode dar o mesmo beliscão na outra pessoa, que ela vai dar um pulo de grito de dor, né? Então, é muito relativo de uma pessoa para outra, e a gente sabe também que essa questão mental, da mente, da ansiedade, né, faz com que você lembre que foi cortado e começa a sentir dor psicológica ali, né? Nossa, que dor que eu tô. Os cuidados de enfermagem, né, para alívio ali, né, na dor no pós-operatório. O que eu vou fazer ali para aliviar a dor no pós-operatório do meu paciente, né? É porque sou eu que vou estar junto com ele. Então, eu tenho que detectar, né, a situação que está favorecendo o aparecimento da dor. Então, é uma faixa que o médico comprimiu demais, né? É uma retenção urinária que está aquela dor abdominal, né? É um posicionamento inadequado, né? Promover sempre conforto para o meu paciente. Então, são coisas que eu posso fazer ali que vai melhorar aquela situação, né? Então, e nós que estamos lá, porque o médico não vai estar, fazer a mudança de decúbito, né? Obviamente, sempre dentro do possível. Tem paciente que vai sair do bloco algum dreno, que eu não vou poder ficar, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, né? Identificar o tipo, localização, intensidade da dor,
avaliar a movimentação, respiração e tosse. Então, qual que é a dor? É uma fincada, lateja, né? Ela vem, para, ou vem, fica intensa, né? Observar os sinais de palidez, né? Se o paciente está ficando escorado ali, né? Sudorese, né? Náuseas, está transpirando muito, continua fazendo ânsias de vômito, frequência respiratória, limitação de movimentos, não consegue movimentar, tudo doido, está travado, ou tem agitação. Tem pacientes que no pós-operatório, né, apresentam uma agitação ali muito grande por causa do anestésico. Fazer massagem de conforto, administrar analgésicos conforme prescrição. Então, eu vou dar medicamento para dor só se o médico deixou prescrito ali, tá? Se não deixou, não posso dar nada para o meu paciente. Ou vai ter que solicitar o médico responsável por esse paciente aí, para passar lá e prescrever, porque nós não podemos, de maneira alguma, administrar medicamento para dor se o médico não prescrever. Alguém do plantão vai ter que prescrever, né? Respeitar a tolerância e o limiar de dor de cada paciente, acabei de falar isso agora. Hemorragias, né? Perda está anormal ou está normal do sangue, porque tem cirurgias que eu já espero, né, que eu perca uma certa quantidade de sangue ali, né? Tá normal, não tá? Eu vou ter que colocar na evolução de enfermagem. Então, eu tenho hemorragia ali desse paciente primária ou secundária, né? Então, primária, a hemorragia primária ocorre durante a cirurgia, que é a perda de sanguínea ali esperada já, né? E eu tenho a perda secundária, né, que ocorre no pós-operatório, né, como resultado de afrouxamento de sutura. Então, às vezes, o médico costurou, mas há um afrouxamento ali que dá um escapezinho de sangue que não deveria ter acontecido, né? Ou o paciente inchou demais, né, tá com muito edema ali, né? Geralmente tende a ser cirurgias de boca, né, uretra, nariz. E as hemorragias internas, né? É o sangue que escoa para dentro de uma cavidade fechada, por exemplo, o crânio, né? Vai lá para o tórax, vai para o abdômen, né? E geralmente são as mais graves. E os sinais e os sintomas de Isabela. Oi, Maria. No caso, essa hemorragia interna no pós-operatório seria uma complicação, né, da cirurgia, né? Ou é uma coisa normal? Não, pode ser uma coisa normal, mas como se ela evoluir de quantidade e persistir, aí já é algo grave. Mas aí, no caso, esse sangue... No caso, esse sangue, ele vai ser expelido do organismo dessa pessoa, se for interna, pela urina, pelas fezes, ou como é que Aí seria? depende de como que está o sangramento. Então, tem sangramento que eu cortei, ficou resquício por dentro da barriga, por exemplo, o meu organismo, ele tende a absorver, e faz parte de uma cirurgia. Meu organismo vai absorver. Mas quando eu tenho excesso desse sangramento, aí é grave, porque eu não posso ter sangramento interno ali. Mas aquele resquício de sangue que fica, que é proveniente de uma cirurgia, ele é normal e meu organismo vai absorver, tá? Então, aí dependendo do que foi, o que aconteceu, o médico já está vendo, vai pedir para administrar uma medicação para poder ajudar nessa absorção mais rápida e não complicar, ou vai aguardar para ver os sinais aí prevalentes. Então, o médico, na hora que está vendo ali, ele já espera alguma coisa ali, que providência que ele vai tomar diante daquilo. E quais seriam os sinais para a gente poder detectar esse tipo de sangramento? Isso aqui, Maria, isso é mais médico, né? Clínico médico. É mais então, médico? o que a enfermagem vai fazer, né? Vai avaliar os sinais e sintomas, vai avaliar os sinais vitais, e se tiver algo muito aumentado, algo muito baixo, alguma coisa assim, nós vamos fazer a prescrição, a evolução, e o médico vai acabar lendo, né? O médico senta no computador, ele dá uma lida nas evoluções anteriores, ele dá uma checada, ele não é bobo, não. Então, entendi. A evolução hoje, ele leu como que o paciente dele passou a noite, como que o paciente passou ontem, né?
que medicação, se ele rejeitou, se ele não rejeitou, o que está acontecendo. Então, mediante Entendi. a nossa evolução, talvez ele consiga extrair alguma coisa que não poderia estar acontecendo. Dados vitais muito baixos. Eu vi na sua prescrição, na sua evolução de enfermagem ali, que houve uma falta de ar intensa, você notou um descoramento nele ali. Então, aí ele vai tomar as providências dele, que pode ser algo de complicação ali, né? Clínica médica. Peraí que eu subi o trem. Mas, Isabela, se for, vamos supor assim, se ele só for olhar esse prontuário no dia seguinte, não pode trazer alguma complicação maior, não? Por ser mais tardio? Aí depende do que está acontecendo com o paciente. Mas médico, Maria Aparecida, é assim mesmo que funciona, né? A não ser se o paciente estiver numa sala de emergência e numa terapia intensiva, o médico está lá 24 horas. Se for na unidade de internação, ele só vai ver no outro dia mesmo. Então, mesmo que seja um paciente que ele veio rebaixando alguma coisa ali, ele, infelizmente, só vai ver, o médico só vai perceber e olhe lá no outro dia mesmo. Isso você já deve ter vivido com você mesmo como paciente. Por exemplo, unidade de internação não tem médico. Agora, só na parte da manhã e pronto. Exatamente. Quantos pacientes eu já convivi que teve que sair correndo do outro dia de manhã, que o médico já providenciou para daqui meio-dia operar e abrir o paciente, porque o paciente piorou, porque não teve passagem de médico lá. Ó. Entendi. Então, é um paciente de unidade de internação, ele pode piorar? Pode. Mas a gente sempre espera que o paciente vai piorar de repente é o do CTI, que tem médico 24 horas, e o da sala de emergência, que também tem médico 24 horas, porque isso é legislação, tem que ter. Mas a gente espera que um paciente de unidade de internação não vai ter essa queda assim, mas às vezes tem. Às vezes tem por causa de falta de CTI. E ele está na unidade de internação porque não tem vaga, independente de Covid, nunca teve vaga no CTI na vida, né, gente? Todo hospital tinha 10 vagas. O que é 10 vagas para a população de Belo Horizonte, por exemplo, né? Todo hospital tinha 10, no máximo 15 vagas, e olhe lá. 15, gente, 15 vagas. Então, a gente coloca o paciente, ou então dá alta para o paciente do CTI, manda pela unidade de internação, sendo que ele ainda não poderia ter alta, mas eu tenho um paciente muito mais grave que ele, que eu preciso do CTI. E isso é o ciclo que acontece dentro do hospital, e é assim mesmo que acontece, né? Ele vai falar que não precisa mais, mas eu preciso do leito para outro. Então, os sinais, né? Sinais e sintomas ali de hemorragia interna. Eu nem ia passar por isso aqui, não, porque vocês já viram em hemorragia em primeiro socorro, o primeiro módulo, né? Então, se a hemorragia evoluiu ali, sem tratamento, né, o débito cardíaco diminui. Por quê? O paciente está pingando sangue lá de fora, perdendo sangue. A primeira coisa que vai acontecer é o débito cardíaco reduzir, né? Ele bombear com a frequência menor, não bombear tanto sangue, reduzir o débito cardíaco, porque está perdendo sangue. E a pressão arterial e venosa cai, e o paciente está próximo da morte ali, né? Paciente apreensivo, agitado, pulso rápido e fino, isso tudo são complicações da hemorragia, né? Dispneia, sede intensa, porque está perdendo água, vai ter uma descompensação hidroeletrolítica, hipotensão, né? Pressão cai por causa da perda de sangue, não vai ter sangue suficiente dentro do coração. Pele fria, né? Porque dá esse calor na nossa pele, corado assim, vermelhinho, é o sangue, né? Por isso que vai ficar pálida e úmida. E oligúria, né? Então, é um paciente que vai me apresentar grávida, né? Pós-parto, né? Paciente que às vezes evolui para hemorragia. Tem alta do hospital, chega em casa, está com hemorragia pós-parto, gravíssima. Ela tem todos esses sinais aqui todos, de uma vez só, essas manifestações clínicas, né? E eu tenho que correr com ela para o hospital, porque é uma paciente que está perdendo sangue, pode evoluir para um choque, né? Que nós já vimos, choque neurogênico. Sinais conforme o local da hemorragia interna. Então, tem sinais no crânio, né? Perda súbita da consciência, posso suspeitar de um sangramento interno intracraniano. Sangramento no tórax, eu vou ver a respiração, né? Do paciente
que se torna muito difícil. O abdômen, né? Existe a distensão e a rigidez da parede abdominal. Isso aqui vocês viram também na hemorragia, no primeiro socorros, e lá está escrito, inclusive, abdômen em tábua, aonde que o abdômen vai ficar duro, né? Então, são sinais clínicos que o médico, né, também vai avaliar e vai ver que pode ter algo acontecendo ali. Então, a hemorragia pode ser arterial e venosa, né? Nós já sabemos também disso. E as principais causas da hemorragia pós-operatório, ali, então, depois da cirurgia, né? Defeitos na ligadura de vasos, então, na hora de cauterizar, não foi todos os vasinhos cauterizados, na hora de amarrar alguma coisa lá por dentro com a linha, né? Não foi amarrada, né? Falha técnica do cirurgião, tensão exagerada sobre a sutura. Quando ele aperta demais com muita força o ponto, também sangra. Então, tudo tem um equilíbrio ali, né? Na hora de fazer a sutura. Distúrbios hemorrágicos, né? Pacientes que apresentam hemofilia, deficiência de vitamina K. Então, são pacientes que já são provenientes de ter hemorragia, né? Porque ele já entrou para o bloco com uma deficiência ali, né? Algumas a gente administra algumas medicações para poder, tipo, como anticoagulante, né? O paciente que tem que tomar S, né? Eu já espero que é um paciente que vai sangrar um pouco mais. Então, o médico tende a entrar com essas providências aí, porque já sabe os medicamentos que o paciente toma, porque eu fiz isso lá no pré-operatório, né? Colhi todas essas informações. Então, se eu colhi antes direitinho, durante o transoperatório e o pós, eu vou saber ali o que está acontecendo mediante aqueles sangramentos, né? Cuidado de enfermagem, né? Colocar o paciente em posição ali de Trendelenburg, deixar o paciente em repouso absoluto, porque está perdendo sangue, né? A movimentação ali ativa toda hora, né? Pode agravar a hemorragia, porque vai ajudar o sangue sair mais fácil, né? Com maior facilidade. Manter o paciente sempre aquecido para não perder o calor, porque está perdendo sangue, ele vai perder calor. Utilizar cobertores, né? Aquela manta térmica que vocês já aprenderam em primeiros socorros. Manter o acesso venoso contínuo, porque o tempo todo eu posso precisar de infundir medicação. Não oferecer nada para o paciente via oral, vocês também já aprenderam isso em primeiros socorros. O paciente que é com hemorragia, queixa de sede, porque está perdendo água, né? Então, eu não posso dar nada, nem água. Avisar o médico imediatamente, qualquer anormalidade com sinais vitais, né? Porque, às vezes, os sinais vitais podem estar me demonstrando alguma alteração grave, né? Uma piora do meu paciente ali. Eu também faço o controle da diurese. Então, eu vou ver se meu paciente está tendo a eliminação dentro do prazo certo, a quantidade certa, a cor, o odor, o aspecto. E se a hemorragia for intensa, né, não para ali de eliminar aquele sangue, eu preciso fazer a compressão direta ali. Não, vou pular isso aqui, gente, porque tudo vocês já viram, né? Tem que estar com luva, né? Para não passar contaminação de sangue. Então, se for algo no ponto ali que esguichou, eu vou ter que fazer a compressão direta e chamar o médico. Estabelecer precauções ali também universais, que é a barreira, né? Somente panos esterilizados, né? Calçamento de luva, por aí vai. A hipóxia é um nome que vocês ouviram aí bastante, principalmente na disciplina de emergência, né? Que é aquela deficiência da oxigenação dos aparelhos, dos órgãos, dos sistemas, né? É aquela falta de oxigenação geral ali, né? Que vai levar o paciente a um estado, né, de hipóxia ali, de rebaixamento. Quais são as causas? Depressão respiratória, as causas da hipóxia, né? A gente já terminou de hemorragia. As causas da hipóxia. Depressão respiratória, né? Que vai ser causada por anestésicos. Então, todo anestésico causa depressão respiratória. E depressão respiratória? O paciente, ele não foi anestesiado, então ele não vai ter
Isso aqui, ó. Então, por isso que muitas vezes ele é entubado, porque ele cai numa depressão respiratória e não puxa o ar, não. Se o anestesista não entubar, o paciente vai ficar sem respirar, tá? Então, e como não tem oxigênio, né? Eu vou ter depressão respiratória ali, e posso ter obstrução de vias aéreas superiores, né? Por causa do sangue e secreção, obstrução por sangue. Eu estou com algum sangramento que pode obstruir alguma veia, alguma artéria e parar algum metabolismo meu ali, principalmente o coração, né? Queda, o relaxamento da língua. Então, a língua realmente, a gente cai toda para fora, assim. E respiração inadequada, né? A dor ou da posição. Quais são os sinais e sintomas que eu tenho diante de um paciente assim, né? Obviamente, o clássico, cianose, porque não está tendo troca gasosa, porque o paciente está no estado de hipóxia. Primeira coisa que ele vai manifestar é cianose. Dispneia, porque não está respirando. Opa. Mal-estar geral, imagina eu, né? Toda cianótica, sem respirar, primeira coisa que eu vou sentir é um mal-estar geral, né? Agitação, por não estar conseguindo respirar, né? E todos esses sinais e sintomas acontecendo, né? Ninguém vai ficar tranquilo, todo mundo vai ficar agitado. E sensação de sufocamento. Por quê? Eu estou com falta de ar, não está bombeando. A primeira coisa que eu fico é desesperada, né? Aquela sensação de sufocamento mesmo. Tratamento e cuidados de enfermagem, né? Tudo aqui, agora, também relacionado aqui à enfermagem. Então, se houver essa secreção na orofaringe, eu vou precisar aspirar. Traqueostomia, eu preciso aspirar a secreção, vocês já aprenderam na escola PTE, e tubo endotraqueal, preciso aspirar também, se necessário. Examinar a boca do paciente para verificar se tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas, parado ali, ou uma secreção, alguma coisa, né? Colocar o paciente em posição adequada para favorecer a respiração, ou seja, a melhor posição é a posição de Foley. Oxigenar com ambu, se necessário, né? Então, a falta de ar dele está tão grande que eu vou precisar pegar um ambu, porque só o O2 ali natural não está conseguindo, né? Incentivar a respiração profunda. Vamos lá, São José, ó. Isso, de novo. Infecções respiratórias, tudo no pós-operatório, né? Então, as infecções ali afetam principalmente os pacientes idosos e debilitados, né? Porque já existe essa fragilidade no sistema imunológico. Quais que são as causas dessas infecções respiratórias aí, né? Então, presença de infecção pré-operatória na boca, na garganta, que vai ali, né? Pode postergar até o pulmão, por ser resistente, né? O paciente ele não tem resistência, tem menor resistência. Então, tem irritação também da mucosa, por causa dos anestésicos inalados, pode provocar aumento de secreção, acúmulo de secreção, né? Devido à posição inadequada, posição do paciente inadequada, então vai juntar mais secreção, vai acumular. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que aspirar. O paciente ele vai ficar com medo de tossir, e respira superficialmente. Ele acha que na hora que ele sentir, aquele ponto que o médico cortou vai abrir, a sensação que o paciente tem é essa. Então, ele evita tossir, ele evita respirar e fica desse jeito aí, né? O paciente que permanece muito tempo acamado e imobilizado, né? Tende a ter essas alterações aí. Aspiração de vômito. Então, o paciente, ele vomitou, acabou voltando o vômito para trás, e tamponando ali, né, as vias aéreas. Sinais e sintomas, né, que o paciente vai apresentar. Febre, expectoração, né, purulenta ou sanguinolenta no peito, dispneia, né, falta ali de ar o tempo todo, mal-estar geral, tosse, dor torácica, por causa da dispneia, né, expectoração, uma das coisas clássicas é a dor torácica.
Tratamento e cuidado de enfermagem para esse paciente, né? Eu tenho que verificar, obviamente, sem discutir em tudo que vocês já aprenderam, sinais vitais e comunicar alterações. Então, qualquer alteração que ultrapasse ali, né, os dados vitais que estão acima demais ou abaixo dos limites, além de fazer a evolução de enfermagem, eu tenho que comunicar, não só registrar no papel, né? A nebulização, né? A tapotagem do paciente, drenagem, né? Postural de exercício respiratório, para eliminação das secreções. Então, tem paciente que vai precisar da micronebulização ali para aliviar aquela condição respiratória. Quem faz essa micro ali, né? Essa nebulização é a enfermagem, né, que vai estar ali próximo com o paciente ali. Realizar mudanças de Isabela, Oi, capotagem seria o quê? é quando a gente coloca, tem o nebulizador, e quando eu coloco aquele vasodilatador na máscara, e ele é transformado em aerossóis. Sabe quando saem as fumacinhas que o paciente... Na verdade, o paciente, ele inala a fumacinha, e a fumacinha... acontece o vasodilatador ali, né, dos brônquios, dos alvéolos, ele respira melhor. Essa Seria no inalador? do inalador, isso mesmo, é no inalador. Tá. Estimular a movimentação e ingestão de líquido, né, se não houver contraindicação, porque se o médico contraindicou deambular, né, que é que ele fica mais quietinho, pelo menos esses 3 próximos dias aí da pós-cirurgia, né, ingestão de líquido, for contraindicado, você não pode estimular, não. E sempre lá no relatório do médico vai estar descrito, né, não fazer isso nas próximas 24 horas, liberar isso, fazer isso, aquilo outro. Prevenção, né? Então, detectar, né, no pré-operatório e comunicar ao médico sinais de afecção respiratória, tosse, espirros, né, halitose, né, aquele cheiro, secreção nasal, tudo isso eu vou evoluir o que eu estou observando no meu paciente, exatamente, se ele apresentar isso aqui, eu vou evoluir exatamente dessa forma, né? E se é importante também não só fazer evolução de enfermagem, mas comunicar, né, gente? Porque às vezes o paciente não pode esperar o médico voltar lá amanhã, né? Então, aquele sinal e sintoma que eu observei e registrei, ele tem que ser falado agora, né, para o médico. Estimular a respiração profunda, né, falar com ele que não tem problema ele tossir, orientar a importância de mobilização no leito, né, e a debulação precoce, porque quanto mais o paciente fica sem deambular, pior é para ele depois, manter uma higienização oral constante, né, aspirar a secreção sempre que for necessário para o paciente apresentar, que essa secreção tiver uma quantidade muito grande, acumulada. Quem faz isso é a enfermagem. A distensão do abdômen, né? Ela acontece pelo acúmulo de gases e fezes, por isso que a barriga distende. A nossa acontece dessa mesma forma, né? No pós-operatório não é diferente. Então, pode dar essa distensão também relacionada ao estômago, intestino, né? Frequentemente, isso, 90% das vezes, acontece em cirurgias abdominais. Já é esperado, né? É uma situação dessa aí, essa distensão. Quais são as causas, né? Então, diminuição do peristaltismo intestinal durante 24 ou 48 horas. Peristaltismo é a movimentação ali, né, do trânsito intestinal. Então, a gente deve, ele vai diminuir, né, por 24, 48 horas por causa da cirurgia. Então, o anestésico paralisa esse movimento peristáltico, o bolo fecal fica parado, causando um ressecamento, né, uma constipação intestinal ali, pelo menos entre 24 e 48 horas após a cirurgia. Faz parte não só do anestésico, mas também das antibióticos terapias, né, que vai ser administrada ali no bloco. Então,